6h13, hora de bater papo aqui no Conecta. E nossos convidados já estão aqui no estúdio com a gente, né, Nélio? Isso mesmo, ao vivo aqui a gente vai bater um papo com os atores Cíntia Badaró e Vinícius Alves, que estão no elenco do espetáculo Ligação Perdida, experiência audiodramática, peça inspirada em um conto do saudoso Gabriel Garcia Marques, e traz também relatos, Lorena, de quem enfrentou o Hospital Colônia de Barbacena. Ficou curioso, né? Quando a gente lê isso, eu falei, gente, que história é essa? Que história que é essa, né? Gabriel Garcia Marques, com Barbacena, audiodramas. Boa tarde, pessoal. Prazer receber vocês aqui no Conecta, viu? Boa tarde. Boa tarde. Conta pra gente. Ela tá, posso falar? Ela tá gravidinha, Lorinha. Gravidíssima. Devidamente aí protegidos de máscara, tá? Quem tá acompanhando a gente aqui pelo nosso portal, canal tempo.com.br. Então, fique segura aí, se sinta segura, a gente tá aqui mais distante e você de máscara, certo? Isso mesmo. Os cuidados com as gravidez sempre redobrados, né, Lorena? Por favor, a gente sabe né, disso. gente? Mas bom demais receber esse carinho, né? Receber gente aqui no estúdio, a gente adora, né, Nélio? Tem um contato aí mais direto. Isso aí. Pois é, Cíntia Badaró e Vinícius Alves ao vivo aqui no Conecta. E eu já queria saber de você, começando por você, Cíntia, de onde que veio a ideia de fazer um espetáculo em som, né? Explica aí um pouquinho para quem tá acompanhando a gente no Conecta agora. Então, primeiro, obrigada pelo convite. Aqui está feliz. Tá em casa. Começou, o Vinícius tem uma pesquisa de imersão sonora há muitos anos. Então, a gente começou a conversar mais sobre isso e foi construindo, um espetáculo, e aí a gente foi chegando nesse formato, né? Que é um dos formatos que a gente quer dar para essa história. A gente ainda tem outras ideias para frente aí, né? Pra frente. E aí a gente pensou muito nessa história do podcast também, e que tá bem em alta, né? O pessoal tá gostando muito de escutar e menos de ver as coisas. Então, e aí ele tem esse trabalho com essa imersão sonora. Então a gente usou esse áudio em 3D, que você tem uma sensação que você tá na história, as coisas acontecem ao seu redor. Que legal. E pra você ter essa sensação que você tá lá. E transporta aí, você ali pra dentro do espetáculo, né? E aí, quando a gente pensou, transporta você tem que escolher. Vamos fazer o caminho pra você escolher pra onde você vai. Aí você vai decidindo, né, na história, cada pedacinho da história. Chega no final, você escolhe entre duas opções. Quem tá assistindo, então, tem esse poder decisivo na história, é isso? E você falou do podcast, há uma diferença. Por exemplo, podcast a gente produz, grava, edita e tal, lá coloca lá. No caso dessa experiência, ela é ao vivo? Não. Fica gravada. Vocês têm gravado esses áudios, não tem uma interação ao vivo ali naquele momento. Você, à medida que vai escolhendo, vai sendo conduzido, é isso? Isso. Qual plataforma? Conta pra gente, como é que a gente acessa? Ela tá no YouTube, só que a gente tá fazendo uma temporada, né? Sim. Então, ela vai agora de quarta-feira, amanhã, até segunda. Todos os dias às 20 horas no YouTube, mas você precisa pegar o ingresso no Simpla. Ah, mas tem horário, então? Das 20 às 22. Então você pega o ingresso, você tem essas 2 horas para percorrer os caminhos. Tem uns caminhos que são mais curtos, então se você terminar antes, quiser voltar e repetir, tentar outros caminhos, daí tem essas 2 horas. Sábado e domingo também tem uma sessão extra. Então Vou pedir pra vocês explicarem o endereço daqui a pouquinho, rapidinho. Mas antes disso, tem uma questão, né, Lorena, que eu fiquei curioso aqui. Você que é um pesquisador dessa ferramenta, dessa experiência, digamos, como é que seria essa captação de som que simula a forma como a gente ouve? Seria a audição humana? Como é que seria isso, Vinícius? Sim, isso já foi descoberto, né, pesquisado lá nos anos 70, que eles tentaram entender como é que a gente interpretava espacialmente os sons. E eles fizeram uma cabeça de manequim com 2 orelhas, 2 moldes de orelha, e colocaram o microfone onde seria o tímpano nosso. E aí eles perceberam que quando a gente ouve isso no fone de ouvido, a gente tem a mesma sensação espacial da gente ao vivo, né? Então, com essa gravação, quando a gente ouve com fone de ouvido, a gente consegue enganar o cérebro e imaginar que a gente tá naquele lugar mesmo, que tem a mesma sensação sonora. Tem alguns vídeos no YouTube, alguns desses canais no YouTube de áudio ASMR também usam esse tipo de captação para explorar, né? Só que eles exploram só os sons ali, né? Sons pequenos e tal. E aí a gente resolveu usar isso para contar uma história mesmo, né? E transportar mesmo o público para esse lugar que a gente tá contando essa história.
Uma curiosidade que eu tenho, como é que é melhor pra gente ouvir isso? Assim, tem uma ambientação que vocês recomendam? Tipo assim, é no escuro, é sentado, é deitado, é sozinho, tem pra ficar mais fone, legal? Enfim, com fone, sem como fone? que a gente pode, né? Vai ser uma boa. É que você falou uma coisa legal, Lorena, que tem fone que não tem o duo, né? Então é legal às vezes Abafa ouvir dos mais, dois, né? abafa Sim. mais, como é que seria? A gente até pensou em fazer mais instruções mais detalhadas, mas a gente achou melhor simplificar na hora de mandar essa experiência para as pessoas. Mas quanto mais a pessoa conseguir estar concentrada, né, para ouvir, então num lugar tranquilo, com pouca iluminação, com um fone, o melhor fone que ela tiver em casa, né, com qualquer fone ela vai conseguir ter essa experiência, mas com um fone melhor ela vai ter mais os detalhezinhos dessa história. Eu acho que é isso, né? Desligar a notificação do celular. Isso. É bom também, né? Pra nada que nenhum outro barulho incomode aí durante essa transmissão. Agora, o Nélio citou no início do nosso papo que esse espetáculo aí parte de um conto do Gabriel Garcia Marques, né? Eu queria saber que conto foi esse, qual foi o momento ali, que tocou nesse conto para servir de inspiração para esse espetáculo. Eu li esse conto pela primeira vez em 2017. E aí eu fiquei tão imerso por aquela história que eu quis contar ela de algum jeito. Comecei a pesquisar e comecei a achar alguns paralelos com a nossa história aqui, brasileira também. É a história de uma mulher que está viajando, Gabriel Garcia Marques, ele é colombiano, estava morando na Espanha e ele conta essa história lá na Espanha. A mulher está viajando na estrada, uma chuva muito forte, o carro quebra no meio do caminho. E aí ela pede informações, ela pede carona, né, para conseguir algum socorro, alguma coisa. E ela entra num ônibus e que esse ônibus leva ela para um pátio esquisito, ela não entende muito bem. E quando ela percebe, ela está no meio das internas de um hospital psiquiátrico. E aí eu comecei a ver que esse conto foi escrito na mesma época em que tinham os piores relatos, né, do Hospital Colônia de Barbacena e de outros manicômios no Brasil, que foi no final dos anos 70. E aí eu quis contar essa história, mas com uma cara um pouco mais mineira, né, um pouquinho mais próxima aqui, e trazer uma reflexão sobre a nossa sociedade aqui também. Tanto é que você falou que tem, né, além dessa inspiração aí do Gabriel Garcia Marques, também tem essa questão das histórias de quem enfrentou os hospitais psiquiátricos de Barbacena. Em Barbacena, né, vale dizer que ficou durante muito tempo conhecida assim como terra do doido por conta do hospital psiquiátrico, né? Por que esse recorte assim mineiro? Como é que foi essa pesquisa também? O Hospital Colônia de Barbacena é mais documentado, então a gente viu, tem documentário da época do Elvésio Raton, tem várias matérias do Irã Firmino e tem um documentário mais recente também da Daniela Arbex. E aí a partir disso a gente começou a entrar um pouco mais nesse universo da loucura. E aos poucos a gente foi conversando, né, com outras pessoas daqui da região também, e vendo que essa história, né, o louco está muito presente na nossa sociedade, né? Sempre tem história de alguém, ou alguém conhecido que foi para lá, ou alguma coisa do imaginário mesmo, né, da nossa sociedade. E aí a gente tentou juntar isso, né? E a gente pegou relatos não só do hospital, mas de outras pessoas também, né? Que foram contando pra gente um pouquinho, né? Ou de alguém conhecido e tal. E esse formato interativo permitiu que a gente contasse mesmo todas essas histórias. Cada pessoa que vai escolhendo alguns caminhos ali, ela vai percorrendo a história de alguém que ou passou pelo hospital ou ficou lá dentro. E aí é uma chance também da gente conseguir contar várias histórias numa só, né? Porque num espetáculo normal no teatro a gente teria que contar uma delas só. Uhum. Eu tô lendo o Alienista, que é de Machado de Assis, um conto maravilhoso que tem a história da Casa Verde, que lembra, você falando aí eu fiquei me remetendo aqui que tava lendo, que é a história de ele constrói uma casa, que é a Casa Verde, e ele descobre que todo mundo tem um problema. E aí ele começa a internar as pessoas lá. Aí me lembrei disso, só pegando um gancho aqui. E no caso, vocês acham que essa história, esse gancho, antes de vocês contarem pra gente um pouco do caminho, essa história, esse gancho, esse modelo, essa forma, né, de trabalhar a dramaturgia, pode se desdobrar em outros formatos, seja num teatro mesmo, no palco, um teatro elisabetano ali,
seja no próprio podcast, onde a gente tem uma narrativa mais linear ali, sem talvez essa possibilidade de escolha. Vocês pensaram nisso? Sim. E aí, como eu falei no começo, a gente tem outras ideias que a gente quer pôr pra... Dá um spoiler, vai. A gente quer fazer um espetáculo presencial. Sim. Não vai ser num palco elisabetano, vai ser um espaço alternativo. Ah, sim. Legal. Mas a gente tem outras ideias, assim, instalações. Então a pessoa ir no lugar e escutar, talvez, mais próximo disso que a gente está apresentando agora. Sim. Mas a pessoa sai de casa e vai lá e escuta. Ou, enfim, a gente tem... E aí a gente fica pirando, né, nas tecnologias e como que a gente vai fazer, o que a gente vai inventar. Falando em pirando, o que deixou vocês assim mais perturbado dentro da pesquisa dessa parte da loucura especificamente, lidar com essas histórias, né, de quem ficou largado lá, porque quando você resgata, você vê isso, que era um depósito de pessoas que estavam sem conformidade com a sociedade. Então é meio a Casa Verde mesmo, né? Ó, você é louco, você não se adequa a essa realidade, porque hoje o que é loucura, né? Desova lá. O que mexeu mais com vocês, né, mexendo com essas histórias aí? Eu acho que é uma reflexão exatamente disso de hoje. O que é hoje o Colônia? Né? A gente passa na rua e a gente não vê as pessoas que estão em situação de rua. A gente não olha para elas já estão ali excluídas, tanto quanto as pessoas que estavam internadas. Ou presídios, né? A gente vê hoje relatos de presídios que as pessoas comem comida estragada no chão, que era uma coisa que acontecia também, que também tem nas histórias que a gente conta no espetáculo. Então, acho que ver a presença disso, isso não ficou nos anos 80, nos anos 70, está aqui hoje ainda, de um outro formato. Como se fizesse parte do nosso cenário, do nosso rotina, nosso cotidiano, nossa vida, a forma, né? como a gente trata as pessoas, né? Que a gente acha, não concordo, não sei, não quero te ouvir. Só não tem um choque, o resto, o tratamento, às vezes até choque, né? É um choque. Vinícius, pra você, o que você acha que te impactou, assim, mais? Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu fiquei pensando enquanto estava fazendo a pesquisa, né? Antes de definir o formato, né? E construir a história, o quanto o muro do Hospital Colônia, que antes as pessoas eram jogadas lá para não incomodar, né? Não serem vistas. E hoje esse muro tá muito mais dentro da gente, né? A gente escolhe quem a gente vê, quem a gente não vê. Eu acho que isso é onde passar, né? Sim, sim. Interessante. Lorena, você já imaginou, não sei se já te ocorreu alguma coisa parecida, mas você tá ouvindo, você tem essa mania de, por exemplo, sei lá, fixa numa parede, você tá ouvindo, começa a reproduzir as coisas assim que você tá ouvindo? Você já passou por experiência assim? Eu tenho mania, por exemplo, às vezes tá dirigindo, tá ouvindo, eu ouço muito podcast tem um pouco isso. Eu fico imaginando que essa experiência talvez remeta a essa coisa de você construir magicamente, né, as imagens do que a gente tá ouvindo. Acontece isso? A gente tem inclusive um relato de uma sobrinha da Cíntia que ela ouviu. A gente fez um piloto dele em 2020 ainda e chamou algumas pessoas para ouvir, para ver como é que ia ser essa recepção, né? Se ia funcionar esse formato. E uma sobrinha da Cíntia, muito tempo depois a gente conversando sobre isso, ela tinha certeza absoluta que tinha imagem na cena. A gente falou, não, era só áudio. E ela imaginou tudo e tinha certeza que criou, tinha. Né? Sim. É bem colaborativo. Sim. Conta o enredo disso, como é que funciona pra gente, como é que a gente é conduzido nessa experiência? Vamos imaginar que eu entre aqui agora e o espetáculo já tenha começado. Como é que é essa experiência enquanto caminho, assim, a ser percorrido? Você vai começar na estrada, com a Maria da Luz, que é a personagem principal. E aí... É a primeira pessoa, gente? A narração? Como é que vem? Você vai se sentir no lugar da Maria da Luz. E aí, o carro estraga na estrada, chovendo. E aí começa as decisões. Tem uma pessoa que vai oferecer ajuda, aceita ou não. Aconteceu um caso parecido, real, aqui recentemente, lá em perto de Morada Nova, de Minas, da moça que o carro quebrou, né? Vocês lembram desse caso? Ela ficou desaparecida por mais de 2 dias com o filho, e exatamente isso, o carro quebra no lugar e ela precisa sair para procurar ajuda. Como que às vezes a vida vai... Não sei o que copia o que, mas a gente vai, né, vai encontrando casos que poderiam muito bem ser reais, né? Sim. E aí você escolhe ali o caminho. Aí você escolhe se vai aceitar ajuda ou não. Aí depois você escolhe se vai pegar uma carona ou não. Aí você vai escolhendo. Aí pode ser que você acabe em 10 minutos e... Depende da escolha ali que você tá colocando, né? É. Agora, o espetáculo até estreou no dia 28, né?
E como que tá em si da repercussão, assim, e, enfim, pode assistir aí quantas vezes quiser, escolher finais, mudanças aí ao longo, né, dessa trama. Como é que tá sendo a repercussão? E se tem muita gente que assiste de um jeito e depois assiste de novo, de outra forma, como é que tem sido isso, assim? Sim, a gente tem tido respostas muito positivas. E é justamente, eu fiz um caminho e eu não escutei fulano. Tipo, gente que conhece o elenco, não escutei fulano, eu vou escutar de novo. Vou ver de novo e pelo outro caminho, Vou né? fazer legal, escolhas né? mais erradas agora. E tem muita gente também, não são só vocês dois. O elenco tem outras pessoas no elenco. Outras pessoas no elenco. Eu posso falar o nome delas, mas eu preciso de uma colinha aqui. São quantas? Eu tenho aqui. Cíntia Badaró, que é você, né? A Daniele Sendim, Diogo Horta, Fabiana Brasil, Natália Moreira, Raquel Coelho, Raquel Castro, Thales Brenner Ventura, conheço, Vinícius Alves, que é o Vinícius, não é isso? Tem alguém que é do Maria Cutia também, quem que é? É o Thales. Né? Ele fez espetáculos com Maria Cutia. A gente me passaram isso aqui também. Pessoal, só aproveitando aqui, passar a ficha, então vocês contam pra gente qual é o endereço, como é que a gente faz pra chegar lá, tá? Já que eu comecei falando do elenco, só dizer Vinícius, que faz a captação e a edição do áudio também, a dramaturgia também é sua, né, Vinícius? Associado ao lado da Cíntia. Consultoria de dramaturgia da Reisner de Paula. Gestão de produção da Cíntia Badaró também do Vinícius Alves. Design gráfico do Túlio Colombo. Assessoria do Felipe Pedrosa. Que maravilha, pessoal. Como é que a gente faz então para acompanhar, para conferir lá no canal, no YouTube, né? Você precisa entrar no Simpla antes, né? Isso, tem que reservar o ingresso. Tem que reservar o ingresso, que é gratuito. Gratuito. E aí entrando no site panoramacultural.arte/ligação perdida. Daí tem link pro nosso Instagram, tem link pro ingresso na Simpla, tem link pro YouTube que dá pra ver um teaser. Então tem um pré e um prólogo pra entender como é que tá funcionando, pra você já ir testando. Vai de manhã até domingo? De manhã até segunda. Até segunda, maravilha.